meu dia a dia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, a respeito da ampliação e a criação de novas unidades de conservação. Já dizia Diegues, que é um ambientalista, 1993, sobre o mito da natureza intocada. Não adianta a gente cercar e deixar a natureza lá quietinha se a gente não aprende a lidar com ela, se a gente não aprende a se relacionar, a conviver, ou entender ainda como pantaneiros e ribeirinhos entendem que eles fazem parte desse meio ambiente. Eles querem simplesmente tirar uma área imensa e tirar a comunidade que está lá, que cuidou durante esses 4 anos dessa área. Os argumentos são: estamos cuidando da onça. A onça, ela não fica limitada num lugar, ela anda, não tem cerca que segure a onça. A onça tem lá em casa, lá na fazenda, tem um monte de onça. Ela anda 1000 quilômetros por mês. Teve uma onça, uma pesquisa, procura aí, que com aquele talhamento, com aquela coleira, ela andou 1.600 quilômetros. Ela atravessou 3 estados. Opa, como é que é? É isso mesmo. Então não adianta falar que lá tem maior quantidade de onça, se ela anda tudo isso por mês, né? Ela não fica retida em 11 mil hectares, né? E isso é outra situação, eles não têm 11 mil e poucos hectares. Ele aqui no Mato Grosso, as unidades de conservação, tem 900 e poucas mil hectares. Além do que nós, pantaneiros, temos a obrigação de deixar preservado pelo menos 60% da nossa área, fora as APPs, porque a gente tem que ter reservas, né? Então, essas reservas, elas são obrigatórias, a gente não pode mexer nisso, tá? A gente não pode inserir outra cultura aqui, outra semente aqui. Então, isso é um fator muito importante. Ah, mas é por causa dos peixes. Opa, peixe também não para. Peixe também não para. Peixe só vale a pesquisa com tagueamento, que é como se fosse um brinquinho que se coloca nele para saber para onde ele foi, porque ele também não para, ele sobe o rio para desovar. Outro argumento que pode ser feito, né? Não tem autorização os portos. Sim, já foi feito o estudo dos ex-arrimas por 2 anos, porque agora Cáceres, né, que estou falando aqui no meu caso, ele tem foi autorizado uma zona portuária de exportação. Então, grande parte a gente usa o rio. Já uso o rio há muitos anos, né? Meu avô dirigia, pilotava, era capitão de um barco que vinha de Corumbá para Cáceres, de Cáceres para Corumbá, transportando mercadoria. Nós fazemos turismo ecológico nesse rio, né? Então, quer dizer, se nós deixamos até agora preservado, por que mudar isso? Por que não ensinar as cabeceiras a cuidarem desse Pantanal, a cuidarem das nascentes do Pantanal? Porque aí vem falar, é recurso hídrico que a gente vai melhorar. Não, vocês estão no final. O que a gente tem que pensar é lá em cima que está, né, diminuindo a quantidade da água por causa de vários setores, várias situações, entendeu? Então temos que fazer essa integração, não é lavoura e pecuária não, só é o ser humano com a natureza, com o meio ambiente, e aí a gente está errado quando a gente tira as pessoas de lá de dentro, porque a gente está marginalizando, a gente está criminalizando essas pessoas, porque um dia eles não vão ter recurso, não vão ter o meio ambiente, o espaço que eles estão acostumados, e aí eles vão lá caçar, e aí eles vão lá pescar. Então, quer dizer, eles vão ficar criminalizados, né? Vão virar criminosos, porque o espaço que eles tinham já foram retirados dali. Tem N motivos para a gente não aceitar essa ampliação, essa criação de unidade de conservação. Então, os ambientalistas que vão ganhar o dinheiro por causa disso, para dizer que é pesquisa, né, vai ficar só como pesquisa, que me desculpem, mas vai estudar um pouquinho, né? Porque o que a gente está observando é cada dia mais a falta de educação ambiental, a falta de educação de aprender a ouvir o outro, de perceber o outro, né? Então, quer dizer, nós temos um monte de ribeirinhos, um monte de pecuaristas que estão no Pantanal, cuidam do Pantanal e não foram ouvidos, né? E não estão sendo ouvidos, né? E querem tirar isso dele. Não está certo. Legalmente,
Constitucionalmente, nós somos uma comunidade tradicional, temos o direito de estar aqui, né? Nós sempre servimos de objeto de pesquisa, porque de sujeito nós não somos, né? Então é objeto mesmo. E aí, o que vão fazer com tudo isso de informação? Vão jogar fora porque está vindo dinheiro para sequestro de carbono nessas áreas, né? Vamos parar e vamos pensar. Vamos pensar no que vocês estão fazendo. Aqui em Cáceres, 90%, 80% é Pantanal, entendeu? Vamos colocar 50%, né? Tudo bem. 90% dos proprietários estão no Pantanal, né? E aí, a maior parte deles são pequenos. A gente vai desapropriar todo mundo para deixar conservado e vai fazer o que com isso? Nós somos o município do Mato Grosso que mais tem carne, mais tem gado. E olha que a gente sofre incêndio. Imagina 100. Vai ver quantidade de unidade de conservação que pegou fogo. Eles não fazem nenhum acero. Isso são falas dos próprios ribeirinhos, entendeu? Não, eles não fazem acero. Não, eles socorrem. Então, quer dizer, a gente vai deixar de produzir e vai ajudar a socorrer aquele que está desapropriando. Outra coisa, eles não pagam essa desapropriação. Procura lá, joga lá na internet sobre casos de parques, unidades de conservação, áreas de preservação, RPPNs, o que for que você quiser, qual delas, e vai ver quantidade de pessoas que foram retiradas de suas áreas e não tiveram suas indenizações pagas, né? Isso aconteceu com o Sesc, Arsenal, isso aconteceu com um monte de gente, né? Aqui em Mato Grosso do Sul e assim vai. Brasil inteiro. Então vamos tomar cuidado, porque a gente está destruindo a nossa relação com o meio ambiente, acreditando nesses ambientalistas que não estão nem atualizados da realidade, que que mudam os seus interesses conforme o jogo de interesse. Menos. Sustentabilidade não se faz assim. Sustentabilidade sou ser humano no meio ambiente, intercedendo, interagindo, promovendo, ressignificando, inclusive regenerando. Só que aqui no Pantanal a gente não precisa de regeneração. Nós temos no mínimo 68% preservado. Se não for 85%, segundo a Embrapa, que é o nosso grande órgão de estudo aqui. Então vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado com os nossos ouvidos, com os nossos filtros e com as nossas opiniões. Vai ler Diegues, ele fala sobre isso. E fora isso, nós temos vários exemplos de comunidades sustentáveis, de comunidades tradicionais que têm produzido renda. E se você for para fora do Brasil, até aqui no Brasil também, você vai ver que o interesse deles é justamente saber como é que a gente tem vivido, como é que a gente tem preservado, como é essa interação minha com o ser humano. Vai ver no Amazonas o turismo, como é que se dá, né? Eles falam turismo de regeneração. Às vezes eles vêm ajudar a fazer alguma coisa, né? Então eu estou aqui para pedir ajuda para vocês também, para se instruírem, né? Estudarem, olharem e saber o que está acontecendo. Não vai engolindo qualquer coisa não, tá bom?